Hoje eu preciso começar sendo muito direto com você que está me vendo. O mundo não está doente por falta de informação. O mundo está doente por falta de domínio. Você sabe que o excesso de açúcar te faz mal. Você que está me vendo sabe que os ultraprocessados inflamam. Você sabe que dormir pouco destrói seus hormônios. Você sabe que ficar sedentário cobra um preço. Então, por que você continua fazendo o contrário? O problema não é ignorância, é indisciplina. E eu não estou dizendo isso para te atacar nesse momento, tá? Eu estou dizendo isso porque eu já estive aí aonde você está. A cultura moderna, ela nos treinou para buscar prazer imediato e evitar qualquer desconforto. Nós fomos condicionados a comer por emoção, a viver por impulso e a chamar isso de equilíbrio. Mas equilíbrio não é fazer tudo o que dá vontade. Equilíbrio é saber dizer não para aquilo que te enfraquece. A verdade é que saúde não é estética, saúde é caráter. O seu corpo é o reflexo visível das suas decisões que são invisíveis. E quando eu falo isso, eu não estou aqui falando só de gordura corporal não, gente. Eu estou falando de energia, eu estou falando de clareza mental, de disposição, de estabilidade emocional. Eu estou falando de você acordar e não ser refém da sua fome de 3 em 3 horas. Eu estou falando aqui de você conseguir ficar algumas horas sem comer e não entrar em desespero. Porque se você não consegue ficar algumas horas sem ingerir algum alimento, o problema não é o seu metabolismo. O problema é dependência metabólica. Vamos aqui desmontar alguns mitos, porque talvez você tenha sido enganado ou enganada durante anos. O primeiro mito é que é só questão de calorias. Se fosse só calorias, gente, 2.000 calorias de açúcar, elas teriam o mesmo efeito hormonal que 2.000 calorias de proteína e gordura. E elas não têm. O seu corpo, ele não responde apenas à quantidade de energia. Ele vai responder a sinais hormonais. E o principal hormônio que regula o armazenamento de gordura chama-se insulina. Quando você consome carboidratos de uma forma constante, especialmente os carboidratos refinados, tá? Você mantém a sua insulina elevada. E insulina elevada, ela bloqueia a queima de gordura. Insulina elevada vai sinalizar armazenamento. Insulina elevada, ao longo do tempo, leva ao quê? A resistência insulínica. E a resistência insulínica não é apenas pré-diabetes, é o terreno fértil para inflamação crônica, ganho de peso abdominal, queda de energia e confusão metabólica. Então não é só caloria, é sinalização hormonal. O segundo mito que te contam é: equilíbrio é comer de tudo. Parece até bonito, parece moderado, mas na prática, para a maioria das pessoas, isso significa manter pequenas doses diárias de alimentos que estimulam dopamina, que reforçam circuito de recompensa e que mantém você preso ao ciclo de desejo e recompensa. O problema não é comer um alimento específico isoladamente. O problema é você viver estimulado o tempo inteiro. Entendam bem, quando você acorda e já come açúcar, quando você belisca o dia inteiro, quando você janta pesado, tarde da noite, você não está alimentando o seu corpo, você está alimentando impulsos. E um corpo guiado por impulsos nunca vai operar com eficiência, principalmente eficiência metabólica. O terceiro mito é: o meu metabolismo é lento. Metabolismo lento muitas vezes é metabolismo adaptado ao excesso de estímulos. Dorme pouco, come demais, se movimenta pouco, vive estressado ou estressada, passa o dia inteiro sentado, usa tela até tarde da noite, não pega sol, não treina força e depois vai culpar o metabolismo. Seu corpo não é o seu inimigo, ele responde ao ambiente que você cria. Se você cria um ambiente que é inflamatório,
sedentário e hiperestimulante, ele vai se adaptar a isso. Se você cria um ambiente de disciplina, de treino, de sono adequado e alimentação estratégica, ele também vai se adaptar. O nosso corpo é altamente inteligente, mas ele não negocia com incoerência. Agora, deixa eu ir um pouquinho mais fundo com você nesse momento. Existe algo que quase ninguém fala, que é a incapacidade moderna de tolerar o desconforto. Nós não suportamos sentir fome leve. Nós não suportamos treinar pesado. Nós não suportamos dormir sem estímulo. Nós não suportamos silêncio. E um corpo forte exige tolerância ao desconforto, gente. A queima de gordura exige um período onde o corpo precisa aprender a usar a gordura como combustível. Isso envolve adaptação. Isso envolve queda temporária de performance. Isso envolve paciência. Mas a gente quer resultado rápido, sem processo. E saúde não é evento, é construção diária. Quando eu falo de disciplina, eu não estou falando de rigidez cega. Eu estou falando de domínio do apetite, domínio da rotina, domínio do sono, domínio da agenda. O seu corpo não foi feito para viver em constante pico glicêmico. O seu corpo foi feito para alternar combustível. Isso se chama flexibilidade metabólica. É a capacidade que você vai ter de usar a glicose quando disponível e usar gordura quando necessário. Só que a maioria das pessoas nunca permite que o seu corpo entre em um processo de queima de gordura. Come de 3 em 3 horas, mantém a insulina elevada o dia inteiro e depois diz que não consegue emagrecer. Não é incapacidade, é fisiologia. E aqui entra algo que é ainda muito mais profundo. Disciplina alimentar não é apenas estratégia física, é ato espiritual aplicado ao corpo. É você decidir que não será governado por impulso, é você assumir responsabilidade pelo templo que carrega. Não é sobre vaidade, é sobre coerência. Você quer energia? Precisa dormir. Você quer clareza mental? Precisa controlar glicemia. Você quer longevidade? Você precisa necessariamente reduzir a inflamação. Você quer força? Você precisa treinar. Não existe atalho, existe alinhamento. Eu não estou aqui para te vender um milagre. Eu estou aqui para te lembrar que o problema nunca foi a comida isoladamente. O problema foi a falta de direção, foi a cultura do excesso, foi a normalização da fraqueza. E talvez isso soe de forma dura, mas às vezes a verdade ela precisa ser dita sem anestesia, porque enquanto você continuar terceirizando responsabilidade para genética, para metabolismo, para idade ou para falta de tempo, você vai continuar no mesmo lugar. Se você quer mudar, comece assumindo algo simples. Eu sou responsável pelo meu corpo. A partir daí, tudo vai mudar. Você passa a dormir melhor por escolha. Você passa a treinar por decisão. Você passa a comer com consciência. Você passa a entender que jejum não é sofrimento, é ferramenta. Que reduzir carboidrato não é radicalismo, é uma estratégia quando há resistência insulínica. Que treino de força não é vaidade, é preservação metabólica. Que sono não é luxo, é hormônio sendo regulado. Eu voltei para o YouTube para aprofundar essas conversas, sem superficialidade, sem frases profundas, sem romantizar fraqueza. Se você está disposto ou disposta a sair do modo automático e assumir o domínio da sua saúde, fica aqui comigo. Porque daqui para frente a gente vai falar de fisiologia de verdade, a gente vai desmontar mitos, a gente vai falar de disciplina, a gente vai falar de caráter e a gente vai tratar o nosso corpo como aquilo que ele realmente é, responsabilidade. E ela é toda sua. E a partir do momento que você entender isso, você vai deixar de ser vítima
do sistema e vai começar a ser autor da sua própria transformação. Até o próximo vídeo.